Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Marcelo Moraes nasceu em uma família muito pobre e teve uma infância cheia de dificuldades. Logo cedo na vida, se envolveu com drogas, porte de armas, assaltos, tráfico, vida louca, desregrada, até ser preso 7 vezes e tentar suicídio dentro da prisão. Experimentou bem de perto o que a vida tem de pior a oferecer, mas não trancou os ouvidos para a voz de Deus, que o chamava a uma vida nova, transformada em 180 graus. E é dessa linda história de resgate e redenção que nós vamos ouvir agora, porque o Marcelo está aqui com a gente. Marcelo, você é muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui participando. Marcelo, explica pra gente o que foi que te levou para o mundo da ilegalidade. Então, na minha juventude, a dificuldade vendo meus pais assim trabalhar e não poder suprir. Somos de uma família de 5 irmãos, então a dificuldade era grande. E as amizades também que eu tinha no bairro também foi a palavra certa, o avanço, né, para poder estar envolvendo na vida errada. Agora, você via isso acontecendo, assim, as ilegalidades acontecendo assim muito perto de você desde a infância? Ou isso foi uma coisa nova, assim, e surpreendente para você? Não, era coisas assim que era o dia a dia. Era o dia a dia do meu bairro, era sempre assim. Era a polícia prendendo os bandidos, tráfico de droga nas esquinas. Então, saíamos para ir para a escola e dava de cara com tudo isso todo dia. Todo Uhum. tempo a gente já convivia no meio desse clima. Com quantos anos que você entrou nesse mundo da ilegalidade? 13 anos. 13 anos, o que aconteceu? 13 anos de idade, na escola conheci algumas pessoas e eu comecei a fazer aviãozinho para essas pessoas. Pular o muro da escola para ir buscar droga para eles e levar. E assim eu comecei a usar junto. Comecei a me envolver e a parte que eu ganhava deles eu guardava. Eu ia juntando, e aí chegou o momento que eu quis comprar a minha própria droga. Quer dizer, então ali você já entrou de cabeça. De cabeça. Eu admirava aqueles meninos que andavam armados. Olha, Eu admirava? Eu admirava. Na verdade, eles eram meu super-herói na época, né? Já pensou como é que é? Então, naquela época, você se espelhava em quem estava mais perto. E ali perto de mim, naquele momento, um bairro pobre, humilde, então a gente se espelhava neles. E como que foi que aconteceu essa coisa de você andar armado pela primeira vez, ter sua primeira arma? Então, tinha uma feira dia de domingo no meu bairro, né? E ali, todas as pessoas ali, os traficantes, todos aqueles meninos se reuniam dia de domingo para comer pastel. Só que naquele momento aí eu comecei a andar com um ou outro ali naquela feira e de vez em quando a polícia ia lá, dar blitz em todo mundo. Então eu era o menorzinho da turma, então eu pegava as armas deles e saía correndo com as armas para eles não poderem ser presos. E aí começou meu contato com as armas, que como eu fazia favor para eles, então eles, se eu precisasse, estava em mãos. Nessa época, mais ou menos, em que idade também que você estava? 13 anos, Tudo 13 para também? 14, isso, tudo no comecinho, 13 para Olha 14 só. anos. E você não tinha aqueles momentos assim de parar para pensar, falar, gente, mas isso aqui tá tudo errado? Não, não tinha porque assim, quando você está assim, com vontade de fazer alguma coisa, você pensa assim, não, eu quero me envolver e eu vou até o fim. Então eu assim, eu já pensava isso, a hora que eu vou entrar de cabeça, porque eu quero ter isso, quero ter aquilo, então
eu vou me envolver e vou ver aonde isso vai parar. Agora fala pra gente como é que seus pais reagiam a isso? Eles sabiam desses seus envolvimentos, dessas suas amizades? Então, no começo, as pessoas falavam para eles, encontravam minha mãe na rua, ó, seu filho tá andando com tal fulano. Aí chegava em casa, minha mãe começava a falar, ó, tô sabendo que você tá andando com tal pessoa e tal, 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 não é um bom caminho. Só que assim, como a gente é criança ou adolescente, a gente acha que o pai e a mãe, o que eles falam é caretice, Uhum. né? E eles falavam para mim, mas não adiantava nada. E só que ela começou a desconfiar de verdade quando eu comecei a chegar drogado em casa. Eu chegava às 11h30, meia-noite, eu começava a bater as panelas com aquela fome, né, que é o resultado do uso da droga. E aí começou a desconfiar, os olhos vermelhos e via 13, 14 anos chegando com o olho vermelho, meia-noite. Aí Hum. começou a desconfiar. O que que você gostava de fazer com seus amigos? Eu gostava muito de usar droga, naquela época lá já gostava de fumar maconha, tirar cocaína. A gente gostava de arrumar muita briga em porta de escola É também, mesmo? Era muita violento briga. também? Eu era. Eu arrumava a briga e os outros compravam a briga para mim. Agora você, quando hoje você olha para trás, assim, que leitura que você faz desse momento, assim? Você, lá dentro, lá no interior, assim, quais eram os sentimentos mesmo que tomavam conta de você? O sentimento era um sentimento de tristeza, um sentimento de querer fazer algo, né, mas da forma errada, de querer ajudar e achar que aquilo que você está fazendo é certo, só que na verdade não é legal. Vamos pegar aqui, por exemplo, assim, um final de semana na vida daquele Marcelo lá de 15 De anos. 15 anos, um final de semana a gente estava na balada, cheio de droga no bolso, dinheiro gastando, ia para motéis com meninas, escondido no assoalho do carro, porque de menor não poderia Olha. entrar na época. Então, todo tipo de rebeldia a gente fazia, essa gandaia, porque assim, não importa a idade, quando você está envolvido no crime, assim, você fica rodeado de amizades. Então Uhum. você é o rei, Hum. né? Então Você aquilo vai. ocupava ali um papel de liderança? Então, até meus 15 anos ainda não. Até meus 15 anos eu era um soldadinho ali normal, que ganhava ali e vendia ali, mas aí conforme a partir dos 16 anos, aí foi aumentando. O que que Já. foi acontecendo ali? Então, aí eu me envolvi com uma torcida organizada do Corinthians, né? E aí você sabe, né? Corintiano, ele tem a fama de ser tudo marginal, né? E aí eu me envolvi com essa torcida e a gente surfava no trem, indo para jogo do Corinthians. A gente usava droga no trem, achando que era o bambambam, bam, bam, né? E nesse contato eu fiz algumas amizades que me chamavam para ir roubar, que me chamavam para poder abrir boca de droga, para começar a vender droga em alto nível. Nossa. E aí a gente foi se aprofundando. Como que aconteceu sua primeira prisão? A minha primeira prisão, eu tinha marcado um assalto com uns amigos meus no bairro da Lapa, São Paulo, e eu parei num fliperama para esperar a hora passar. Era umas 5h30 da tarde e eu estava lá esperando, conversando e tal. Aí chegou uma viatura do DENARC. E aí colocou todo mundo de mão para a cabeça. E aí foi liberando um, liberando o outro. Chegou na minha vez, colocou a algema e levou. Ai, eles estavam procurando Já você? estava, já Ei, estava. ai, Eu ai. não sabia. Uhum. Aí ali foi a minha primeira prisão. E que encrenca muito grande que você arrumou, levou surra, deu surra, que encrenca muito grande que você se lembra de ter se livrado nessa época? Então, nessa época, eu fui para um jogo do Corinthians em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Foi como pra lá? A gente foi de ônibus, né? Ei, ai, A ai. gente foi de ônibus, 3 dias viajando de ônibus. Aí chegando lá, a torcida de um determinado time, acabou o jogo e tal, e nós estávamos indo de ônibus embora. E aí veio um rapaz de moto de encontro com a gente e começou a atirar no ônibus. E aí nisso que ele começou a atirar no ônibus, aí os outros meninos desceu e aí tinha uma emboscada da outra torcida para tomar o nosso ônibus e aí aconteceu aquela brigaiada toda, violência terrível, né? Hum. E naquele momento a gente começou a brigar e eu estava conversando com um colega meu, os meninos brigando ali, a gente tinha brigado e demos uma afastada. Ficamos sentados dentro do ônibus e aí a hora que a gente estava conversando, veio uma bala, deram um tiro pro lado de fora e a bala atravessou a janela do ônibus do lado direito e passou aqui, assim, acertou um amigo meu, tá do meu lado conversando comigo.
Acertou bem na cabeça dele. Tá brincando. Esse Dimba, ele é do Pará. Meu pai. E ele morreu? Não, pior que ele ficou em coma lá, acho que 2 meses, e depois saiu do coma, ficou internado lá ainda mais um mês, aí a família foi lá, buscou ele. Mas, Marcelo, cá pra nós. Ser humano é tudo ser humano. A gente é cheio de medo, de dúvidas, de insegurança e tal. Mesmo o camarada sendo da torcida do Corinthians, fortão, com o braço dessa largura, não chega uma hora dessa que o camarada não fica com medo, pensando na vida, falando, gente, o que que eu tô fazendo de mim? Não fica, fica porque eu pensava nisso, só que o orgulho não deixava a gente dar um passo para trás, porque nós não queríamos demonstrar fraqueza para os Olha próprios só. amigos ali, né? Porque se a gente demonstra fraqueza naquele momento, a gente é tirado de escanteio, E como é que você lidava com esses sentimentos, então? escondido. Ele era interno, ele era um sentimento que me atormentava de noite. Tinha alguém com quem você se desabafar, chorar, sei lá? Não tinha, não tinha. Então, realmente, Era tudo engolido. era tudo engolido a seco e mostrando ter uma capa de um Superman, uma pessoa forte, mas por dentro, assim, com certeza aquele medo, sim, de morrer, Claro. né? Medo de voltar para uma prisão de novo também. Então, é tudo assim, a gente sente medo, Uhum. mas a gente, na vida que a gente está envolvido, a gente não consegue mostrar fraqueza. E não tinha também, lá uma vez ou outra, assim, uma reflexão acerca de Deus? O que que Deus espera de mim? Vou viver uma vida de acordo com o que Deus quer? Não, nunca passou assim de assim dar uma atenção para saber realmente quem é Deus. Eu nunca sentei com uma pessoa assim crente, né, para poder conversar, saber o que é Deus, essas coisas nunca, porque isso a gente tinha vergonha. Olha A só. gente tinha vergonha de tocar nesse assunto, falar algo assim. O que que você achava quando, por exemplo, você via ali um grupo de crentes ou passava em frente a uma Eu dava igreja? risada. Então, quando eu passava em frente de alguma igreja, eu nunca assim caçoei, nem nada. Mas quando eu via passar umas pessoas de saia até o pé perto de mim, com o Bíblia embaixo do braço, eu dava risada. Eu dava risada, tinha alguns que eu falava, ó, os crentinhos lá passando. Olha Às vezes só. eu pegava um folheto, eu já fumei maconha no folheto de crente que já me deram na rua e tal. É, você era um camarada destemido mesmo. É, ousado, cego, Olha só. E Marcelo, quantas vezes você foi preso ao todo? 7 vezes. 7 vezes. O que que você aprendeu nesse período de dentro da prisão, saindo da prisão? Como que foi marcada essa sua fase? Então, essa fase minha dentro da prisão, ela foi uma fase muito assim ruim, porque por mais que a gente é forte, é aquilo outro, mas quando você se depara a ser subordinado por alguém, então a história muda. Então, eu não me acostumava a ser subordinado por ninguém, então eu arrumava briga na prisão para poder ser transferido para outra e vivia rodando, Olha vivia só, foi rodando. trabalhoso Foi mesmo. trabalhoso, dei trabalho, A vida toda trabalhoso. a vida toda. Nessa época aí, como que sua mãe lidava com essa situação? A minha mãe, a minha primeira prisão, ela foi assim, uma vez. Só que ela pegou e falou: "É a primeira e última vez que eu venho te visitar". Porque e eu também aconselhei que não fosse pela humilhação, pelo sofrimento. Muitos presos lá dentro, na primeira vez que eu fui preso, a cadeia não era tão organizada igual é hoje entre os presos. Era meio bagunçado, então ninguém respeitava a visita de ninguém. Então eu mesmo quis que ela não fosse mais pelo sofrimento. E lá dentro, Marcelo, que situações que você enfrentou lá que hoje, olhando para trás, você fala assim: Deus me livrou dessa situação aqui? Todos os dias. Porque assim, cada dia, cada amanhecer na prisão, amanheceu o dia e você foi para dentro da cela à noite vivo, já é um desafio. Porque você ficar trancado, praticamente ficar solto num quadrado, praticamente com quase 250 pessoas assim no mesmo pavilhão que você não conhece, de variados tipos de crime, ninguém sabe o sentimento de ninguém que está passando na cabeça de ninguém. Então ali é um Uhum. sofrimento. Então ali você vive com as costas para a parede 24 horas, Olha porque só, ali se arruma inimizade de graça. Né? A pessoa olhou para gente. você, se ela não gostar de você, ela já vai arrumar alguma coisa para poder arrumar uma confusão. Teve algum momento
dali para frente você começou a pensar, eu tenho que mudar de vida, eu quero sair dessa? Então, na minha última vez que eu fui preso foi aonde que eu pensei, em dar uma descansada. Olha, Dar uma dá uma descansa descansada. dar uma descansada assim, eu estava cansado de preso, tirar a cadeia, ficar preso, ver a esposa uma vez por semana e olha lá, né. Então a gente falava: "Vamos dar uma descansada de preso", né. Agora Olha. na rua ia continuar a mesmas atividade. Entendi, entendi. Cansado dessa vida de De ir pra ficar prisão. preso, de ficar comendo comida gelada, azeda, tomando água quente, né. Essa Então, que é a realidade lá. essa é a realidade lá dentro, essa não tem outra. Lá é água quente, não tem água gelada, não existe. Alimentação chega na porta da prisão 10 horas, serve para você meio-dia, já vem azeda, Já né. pensou? Então a gente cansa, querendo ou não. A gente vai se alimentar com alguma coisa na rua só no final de semana, quando a família traz, os que têm família para levar. Eu fico olhando para você, Marcelo, e pensando assim, puxa vida, mas ele fala com tanta naturalidade e fala assim, como, não, hoje eu levantei, arrumei minha casa, levei o cachorro para passear. Como é que a pessoa administra todas essas situações assim na mente e toca a vida para É frente? porque assim, porque quando a pessoa está no crime, ela tem 2 patamar, ou ela entra por aventura, ou ela assume como profissão. Não, isso aqui é minha profissão, não tenho carteira assinada, mas é uma profissão. Então, eu levava o crime como se fosse uma profissão. Então, para mim era uma profissão. Eu saía de manhã para resolver minhas coisas, voltava à noite para casa, às vezes não voltava, depois outro dia, mas era para mim era uma profissão normal. Olha, uma profissão, um estilo de vida, você estava enraizado naquilo, mesmo desde a infância, essas situações eram comuns para você. Se alguém chegasse para você um dia dentro da prisão e falasse assim: olha, rapaz, você vai virar crente, vai ser um líder de jovens, uma influência para o bem, o que que Nin você diria? Não, porque primeiro, ninguém ia ter coragem de falar isso, né. E segundo, eu ia chamar a pessoa de louco. Eu ia falar: "Ah, você tá louco". Sem chance. Sem chance, porque querendo ou não, na prisão eu já era líder deles, né. Porque por um tempo na prisão eu fui líder da prisão, de uma das prisão que eu passei, eu fui líder nela. Olha só. Então, aquilo ali a gente amava fazer, não tem outra palavra assim Era o que único modo de viver para era você. assim, era o único modo de vida e eu particularmente, eu achava que eu ia morrer naquilo ali, que eu não tinha volta, que eu não ia largar aquela vida, porque aquela vida me trazia muitas coisas, me trazia, prazer financeiro, prazer próprio, então para mim ali era uma assim, eu ia morrer ali, Olha, não Marcelo, tinha perspectiva de vida. tá tão sem saída essa sua história que eu tô super curiosa para saber qual foi o ponto da virada na sua história. Então, o ponto da virada foi na minha terceira prisão, quando eu aceitei fazer parte de uma facção criminosa. Então, a partir do momento que eu aceitei, esse convite de fazer parte de uma facção criminosa, eu assinei um atestado de óbito. Eu sabia que quando eu entrasse, a consequência não era sair dela, era ficar até o final. Mas o ponto da virada mesmo foi na minha última prisão, depois de alguns anos já, que eu tomei a decisão de parar com tudo. Eu falei: "Não, agora chega, agora eu cansei, agora eu quero experimentar algo que não me faça ter medo, algo que eu sinta confiança de ir fazer e ter certeza que eu vou voltar vivo". Porque quando você está nessa vida, tudo que você vai fazer, você não sabe se você volta vivo no outro É dia ou no uma mesmo insegurança dia. É constante, uma né? insegurança que fica dentro da gente enraizada. E como que Deus entra na sua história? Então, na minha última prisão, eu estava numa determinada prisão e chegou um pastor lá, ele é pastor, só que ele foi bandido também, chegou baleado na prisão, e aí ele retornou para a igreja dele. Ele chegou baleado, teve uma recaída na fé, entendeu que isso foi um convite, e dizia ele que era de Deus para ele retornar à igreja dele e tal, e ele começou a pregar o evangelho no pavilhão que eu estava. E ele um dia chegou para mim e pediu para mim abrir uma cela para fazer uma igreja. Aí eu falei: "Ah, não tem nada de mal, eu vou tentar, né, falar com o diretor, ver se a gente consegue juntar todos os crentes que moram em cela separada, coloque tudo junto". E aí eu peguei uma amizade com ele nesse dia que eu conversei com o diretor permitiu que fizesse uma troca de cela para deixar os crentes tudo junto. E nisso ele começou a falar comigo de Deus e eu comecei a ficar curioso, interrogar quem era Deus, e ele começava a orar com todos os presos antes de trancar a cela
e realmente tudo que ele falava ali com os presos acontecia. Não posso também dizer que não aconteceu, que eu vi com meus próprios olhos acontecer muitas coisas boas que ele falou, Uhum. aconteceu ali dentro do pavilhão. Isso foi chamando minha atenção e foi me dando coragem também para arrumar uma saída de parar com o crime. Você Já estava cansado, minha esposa estava grávida. Agora, Marcelo, entre você se interessar por esse assunto de Bíblia, Deus, estava cansado, e de fato você se entregar para Deus, porque você sabe que esse momento da entrega é um momento de humilhação para Deus. Que momento que foi esse? Teve um momento de uma oração, um momento de uma entrega? Que momento foi esse? Teve. Foi numa sexta-feira à noite, véspera de visita, eu discuti com a minha esposa por telefone, fiquei com ciúmes e achei que estava fazendo alguma coisa lá fora. E nessa mesma sexta-feira à noite que eu discuti com ela, eu comecei a usar muita droga na cela. Comecei a usar, aonde que entra a parte que eu tentei me matar. Tinha um pedaço de corda de meio metro mais ou menos, e eu tentei me matar. E na hora, o menino de dentro da minha cela acordou. Na hora, o que está acontecendo? Acho que ele escutou o barulho de um sapato que eu derrubei de cima da mureta, ele acordou na hora. O que você está fazendo? O que você está fazendo e tal? Aí ele tomou a corda da minha mão, colocou eu, sentou eu na cama e tal, conversou comigo. Beleza. Aí amanheceu o sábado, aí minha esposa veio e tal, visita normal. Aí eu fui até esse pastor que estava lá. Eu falei assim, como que eu faço para falar com esse Deus que você tanto fala? Porque ele falava e as coisas aconteciam ali na hora. Uhum. Aí ele falou, você ora. Eu falei, mas como que ora? Eu não sei orar. Olha só. Ele falou, você entra na sua cela, você dobra o joelho e aí você fala com ele. Aí eu falei, cara, é impossível fazer isso, porque eu moro com mais 11 pessoas dentro de uma cela. E eu sou o líder deles. Eles vão ver o líder deles dobrar o joelho e falar com Deus, querendo parar com as coisas e tal. Aí ele falou, é isso que você tem que fazer. Aí eu esperei todo mundo dormir. Deu 2h30 da manhã, aí eu fechei a cortininha da minha cama. Tinha uma Bíblia que a minha esposa sempre deixava lá, mas eu não entendia nada. A Uhum. única coisa que eu conhecia era o Salmo 91. Eu li o Salmo 91 e comecei a falar em oração, assim, fechei meu olho e comecei. Falei, Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor for Deus e existe, você me tira daqui. Porque se o Senhor me tirar daqui desse lugar, eu prometo que nunca mais eu volto para o crime. E aí tinha uma lâmpada dentro da minha cela, que eu costumava acender para ler. E aí aquela lâmpada começou a piscar e a cortina balançar, e eu achei que todos aqueles meninos iam acordar, porque não é normal uma lâmpada piscar no meio da Uhum. madrugada. E aí veio uma voz bem forte e começou a falar comigo. Falou, Marcelo, eu sou o Senhor teu Deus. Eu vou te tirar daqui. Só que se você não cumprir, você volta, porque eu sou um Deus de amor, mas também sou um Deus de justiça. E essa voz parecia que a prisão inteira estava escutando ela. E eu comecei a tremer, eu achava que era loucura da minha mente. Eu abria a cortina ver se os meninos iam acordar por causa da voz, Uhum. mas estava dormindo igual pedra, todo mundo assim. E o que aconteceu a partir dali? Nesse dia eu estava condenado já pela justiça, né? Eu já ia fazer 1 ano que eu já estava preso. Isso foi no sábado à noite. Quando foi, passei o domingo inteiro jogando bola ali, conversando. Quando foi na segunda-feira, eu fui dar uma volta na prisão, que é o piloto da prisão tem que, quando acaba as visitas, ele tem que ver, para ver se está tudo certo, se não tem nenhuma coisa para resolver, alguma briga e Uhum. tal. E quando eu cheguei no pavilhão 8, chegou um agente penitenciário e me chamou na porta com as papeladas na mão. Ele falou, Marcelo, vem cá. E eu estava conversando com os meninos, eu falei, ó, você quer saber? Pode entregar o papel na mão deles, porque eu já sei que eu estou condenado. Então, porque quando você é condenado, o juiz manda um papel para você assinar Uhum. a sua condenação. E ele falou, não, quero falar com você tem que vir aqui. E aí, naquele momento que eu fui até a grade falar com ele, ele falou assim, ó, eu também não estou acreditando, tá, o diretor lá em cima não está acreditando, arruma suas coisas que você está indo embora. Qual que foi sua sensação ali naquele momento? Eu achava que eles iam me transferir para outra prisão, mas não queria falar. Eu não Entendi. acreditei. Não acreditou. Quer dizer, a primeira oração que você fez na vida, dobrou seu joelho para falar com Dobrei Deus? meu joelho, dobrei o joelho. Primeira oração que você faz na vida, Deus atende a sua oração. Primeira experiência de fé. Primeira experiência de fé. Marcelo, o que você faz hoje na causa do Senhor? Então, hoje eu trabalho com jovens na minha região, sou regional de jovens da 9ª região da Associação Paulista do Vale, Olha isso. e sou evangelista voluntário também.
Essa é a minha vida. Dá para acreditar, Marcelo? Louvado seja Deus, hein? Amém. Que Deus te abençoe muito, Marcelo. Gostei muito de você. Que história Amém. incrível, maravilhosa. Amém. A gente tem aqui no nosso programa aquele momento das nossas perguntas rapidinho. Vamos lá? Vamos. O tempo. Voa. Sucesso. Ser cristão. Deus. Supremo. Perdão. Jesus Cristo. Futuro. A Deus pertence. Um perigo. Se afastar dos caminhos do Senhor. Um crime. Não crer na Trindade. Um pedido. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Um medo. Medo. Não tenho medo. Uma grande mentira. Jesus não está voltando. A grande lição da sua história. Salvação e serviço. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Para Jesus Cristo. Um abraço para Jesus. Um abraço para Jesus. E que verso da Bíblia que você escolhe para finalizar aqui nosso programa? Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até o que os ultrapassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Amém. O que esse verso significa para você, Que Marcelo? Jesus está voltando e nós vamos sair daqui desse mundo aqui e vamos morar num mundo maravilhoso, um mundo de amor. Marcelo, me sinto tão abençoada com essas palavras. Adorei te conhecer, conversar com você. Que história maravilhosa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Ele continue usando o seu testemunho para abençoar tantas Amém. pessoas. Muito obrigada. Deus seja louvado. Obrigado a você. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, emocionados por essa história tão maravilhosa. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa.